Oi, pessoal, bem-vindos a mais uma das aulas da disciplina de Ecologia de Comunidades e Ecossistemas. Lembrando que eu estou com vocês na parte que diz respeito ao estudo dos ecossistemas dentro da ecologia. Então, até agora vocês tiveram aulas teóricas e essa vai ser uma aula um pouco diferente. Nós vamos desenvolver uma atividade prática. Eu vou guiar vocês através dessa atividade prática que vai ser feita no Ambiente R, que é esse software que vocês utilizaram até agora para fazer a análise dos dados. Então, nessa aula prática, nós vamos estar concentrados em fazer uma análise da estrutura de redes de interação. Eu vou falar mais para vocês nos próximos slides sobre quais são esses tipos de redes de interação que nós podemos encontrar, qual é o tipo de rede que nós estamos avaliando, né, os padrões que nós podemos encontrar aí de estrutura nessas redes, e depois eu vou mostrar para vocês passo a passo como que vocês vão fazer isso no ambiente R, né, no software R ou no RStudio, utilizando o manual de aulas práticas que vai estar disponível para vocês lá no Classroom. Então, vamos lá? Então, essa aula prática ela está relacionada com o conteúdo de uma aula teórica. Eu vou retomar aqui alguns slides dessa aula teórica para que vocês consigam fazer essa ligação entre o conteúdo da aula teórica com o que a gente está fazendo nessa aula prática. Essa aula teórica que vocês tiveram é essa que está aqui no slide sobre redes de interação entre espécies e o fluxo nos ecossistemas. Então, agora no próximo slide eu vou falar para vocês o que vocês vão precisar para fazer essa prática. Então, sobre a prática, vocês vão acessar lá no Classroom o manual, que contém o script, explica melhor o que é a prática e também os dados disponíveis. O script ele é basicamente o roteiro da aula prática. Vocês vão poder tanto transcrever tudo que está escrito nesse roteiro diretamente no R e fazer as análises, ou vocês podem copiar e colar lá no R para poder conduzir as análises, ok? Vocês vão precisar de dois arquivos que vão estar no Classroom, que é o arquivo rede_1 CSV e o arquivo rede_2 CSV, que são duas redes de interação distintas, serão utilizadas nas análises. E depois eu vou pedir para que vocês façam uma parte do script sozinhos, então vocês vão analisar a parte dos dados individualmente, vão desenvolver uma figura e vão me enviar essa parte da análise que vocês fizeram junto com uma figura para que eu possa avaliar vocês em relação a essa atividade prática. Então, lembrando que esses dados eles estão disponíveis lá no Classroom e o manual também está disponível no Classroom. Essa imagem que vocês estão vendo da tartaruga interagindo com os peixes cirurgião é uma imagem que também está presente lá na aula teórica, em que eu falo para vocês sobre redes de interação entre espécies. E o que ela representa aqui? Ela representa uma interação que é mutualística, né, ou mutualista, entre os peixes cirurgião, que estão limpando a tartaruga, e a tartaruga que está sendo limpa pelos cirurgiões. Então, ela é benéfica para os dois lados, tanto as tartarugas quanto os peixes se beneficiam dessa interação. Isso ocorre nos ecossistemas recifais no ambiente marinho. Mas no ambiente terrestre também existem interações desse tipo que são benéficas para ambos os lados, como é o caso das interações entre plantas e beija-flores que nós vamos estudar nessa aula prática. Existem outras interações além das interações mutualísticas na natureza, como por exemplo as teias alimentares ou cadeias alimentares, e aqui representada nessa imagem vocês têm diferentes espécies, diferentes componentes de uma teia alimentar que estão interagindo. O que mostra a interação entre esses diferentes componentes nessa teia alimentar ou diferentes espécies? São essas setas que ligam uma espécie na outra. Então, essas setas são uma forma da gente representar essa interação. E aqui a gente também está mostrando em que sentido que está ocorrendo essa interação, e a gente também pode entender em que sentido que está fluindo a energia dentro desse sistema. Então, as setas são uma forma da gente representar isso, tanto numa teia alimentar quanto numa rede mutualística, que é o que nós vamos avaliar hoje na prática. Aqui vocês estão vendo uma outra rede de interação, né? Aqui é uma rede de interação real, representada num paper da Dunn e colaboradores em 2015, e ela mostra também uma rede alimentar, né? Então uma food web, em que estão representadas algas, zooplâncton
insetos e peixes, tem uma infinidade de interações aqui acontecendo dentro dessa rede alimentar. E o que eu gostaria de ressaltar para vocês, que vai ser importante para guiar a nossa prática, é que as bolinhas aqui representam as espécies, né? E as linhas que conectam essas bolinhas representam justamente os links, né? Então, quem está interagindo com quem. Lembrando que aqui é uma interação alimentar, então, provavelmente um peixe está se alimentando de um inseto e o inseto está se alimentando de zooplâncton, por exemplo. Tá? Então, essas são as vias da energia no sistema, nessa rede de interação aqui do tipo teia alimentar. Tá? Então, é importante que o link são essas linhas que conectam as espécies e as bolinhas são as espécies que ocorrem nessa rede. Essa imagem que vocês viram nos slides anteriores do artigo de Dunne e colaboradores é uma forma gráfica da gente representar uma rede alimentar. Então, aquelas bolinhas que nós chamamos nodes ou nós representam as espécies que ocorrem naquele sistema e as linhas que conectam as espécies, que nós chamamos links, representam uma interação alimentar. Então, isso quer dizer que uma espécie está se alimentando da outra naquele sistema. É pertinente eu falar para você sobre como que essas interações são coletadas em campo. Como que um biólogo ou ecólogo vai a campo, observa essa interação, registra essa interação e leva então para o laboratório para analisar esses dados e investigar padrões nas redes de interação entre espécies. Bom, se a gente utilizar como exemplo essa interação de visitante floral que vocês estão vendo nessa imagem abaixo, podem ter duas formas de a gente obter essa informação ou contabilizar isso. Eu posso estar interessada na quantidade de interações que existem entre essa espécie de borboleta e essa espécie de planta, ou posso estar interessada simplesmente no registro de uma única interação, ou seja, eu preciso registrar quantas espécies interagem com quem, ou todos os diferentes visitantes florais que estão associados com essa espécie de planta, ou eu posso estar interessada na quantidade de vezes que cada organismo interage com essa planta aqui. Então, no caso, eu faria um estudo planta focal, então, olhando sempre para essa planta, anotando todas as vezes que diferentes espécies pousam sobre as flores, interagem com as flores, então, dessa forma, são apenas as espécies. Se eu estiver interessado, então, na quantidade de interações, todas as vezes que um mesmo indivíduo de uma espécie ou vários indivíduos de uma mesma espécie entrarem em contato com essa flor, aí eu vou fazer esse registro. Então, eu tenho também um registro da quantidade de interações de uma espécie com essa planta aqui que eu estou interessada. Tá? Então, vocês vejam que eu posso tanto registrar uma única vez que ocorre aquela interação, quanto eu posso registrar várias vezes, e aí eu estou dando ênfase à força dessa interação, certo? Antes de eu iniciar a parte prática e fazermos todo o passo a passo, é interessante a gente falar um pouco sobre as topologias ou os formatos que essas interações dentro das redes podem assumir. Aqui a gente volta então para as redes mutualistas, que são representadas nesse formato que vocês estão vendo, no formato bipartido. Então, por que a gente chama bipartido? Justamente porque são duas partes que compõem essa rede. De um lado, nós temos um componente, aqui no caso são bactérias e vírus, né? Só que essas interações elas acontecem sempre no sentido das bactérias com os vírus ou dos vírus com as bactérias, mas não acontecem entre bactérias. Então, por isso que a gente fala uma estrutura bipartida, ela é dividida então em duas partes. Lembrando que quando a gente coleta aquela informação em campo, então nós temos os registros das presenças de interação entre espécies. Digamos que essas interações estejam representadas numa matriz através de presenças, então o número 1, tá? Então vamos pensar aqui em 1 para a presença e 0 para a ausência daquela interação. Quando eu coloco essas informações no papel e depois passo essas informações para uma planilha, por exemplo, tudo que tiver aqui com a cor preta, né, com o quadrado preenchido, representa uma interação, então a presença daquela interação. A gente poderia substituir esses quadrados aqui preenchidos por preto por uma interação número 1, tá? Então, se eu tiver essa estrutura na minha matriz de presenças distribuídas dessa forma aleatória,
entre bactérias que estão nas minhas linhas e os vírus que estão nas colunas, eu teria essa estrutura acima detectada na minha rede bipartida. Então, esse grafo, né, bipartido teria essa estrutura nas interações entre bactérias e vírus. Então, eu não tenho um padrão, é um formato aleatório de interações. Se eu tivesse interações que eles chamam, que são chamadas one-to-one ou um-a-um, em que cada bactéria interage com o vírus, eu teria essa informação na minha matriz, que vocês estão vendo aqui na parte de baixo, e essa estrutura na minha rede bipartida. Da mesma forma, eu teria essa estrutura na minha matriz, se eu estivesse tratando de uma rede aninhada, né, em que existe uma espécie de bactéria que interage necessariamente com todas as espécies de vírus, tá? Mas existem espécies de bactérias que só interagem com uma espécie de vírus e o mesmo é verdade para os vírus que interagem só com esta bactéria. Então eu detecto uma estrutura aninhada na minha rede de interações. Eu também poderia detectar uma estrutura modular, que é a que vocês estão vendo aqui nesse canto direito, né? Numa matriz, esses módulos estariam representados dessa forma aqui de baixo, né? Eu tenho conjuntos de espécies que interagem mais frequentemente entre si, que vocês podem ver aqui na rede, está representado dessa forma, e a gente forma então módulos dentro dessa rede. Então aqui vocês veem a representação na matriz, que poderia ser presença e ausência, e na parte de cima a representação nos grafos, né, ou nas redes de interação aqui bipartidas, certo? Então agora a gente passa para a parte mão na massa, que é abrir o script, pegar aqueles dados que estão lá no Google Classroom e a gente começa então a nossa prática passo a passo. O material que vocês vão utilizar nessa atividade prática, vocês vão encontrar na nossa sala de aula virtual, lá na Ecologia de Comunidades, no Google Classroom. Nós estamos aqui, vou mostrar para vocês. Vocês vão acessar a aba de atividades e dentro do material vocês vão acessar a aula 12, prática. Vocês vão clicar aqui em ver material. E aqui vocês vão conseguir visualizar e fazer o download do manual de prática, que é um arquivo em PDF. É esse arquivo PDF que vocês vão utilizar para seguir o passo a passo e fazer toda a prática no ambiente R, no RStudio ou no R que vocês têm aí no computador de vocês. E aqui os dois arquivos, o rede_1 CSV e o rede_2 CSV, que são esses dois arquivos que representam as redes de interação entre planta e beija-flor que vão ser utilizados nessa prática. Esse aqui é o manual de aulas práticas que vocês vão utilizar na prática de hoje, então vocês vão fazer o download desse arquivo que está lá no Classroom. Aqui no início existe uma explicação sobre coleta de dados, parecido com o que eu falei já aqui no vídeo. Vocês vão ver algumas imagens e depois vocês vão chegar na parte em que está explicada a análise de dados. Aqui tem todo o passo a passo que eu vou fazer com vocês agora. O que eu sugiro? Vocês podem tanto copiar o que está aqui e colar diretamente na área em que se digita ou escreve o script no R, então vocês podem copiar e colar, ou vocês podem ir digitando e dando Ctrl Enter para que isso seja processado lá no console. Então, não esqueçam de colocar tudo que vocês estão digitando na área que é destinada ao script no R e depois vocês vão dando Ctrl Enter ou Ctrl R e isso vai aparecendo lá no console. Não esqueçam de separar essas duas coisas para que depois eu possa receber a tarefa de vocês e para que eu possa avaliar vocês também nessa atividade prática. Então, agora eu vou abrir o R e a gente vai começar a atividade lá no R juntos. Bom, agora com o R ou o RStudio aberto, nós vamos iniciar as análises. Eu vou mostrando aqui para vocês o que a gente tem que ir fazendo e vocês vão fazendo aí nos computadores de vocês. O primeiro passo é a gente descobrir qual que é o nosso diretório de trabalho. Por isso que eu coloquei aqui nessa área de cima à esquerda, que é a área reservada